Você observará que o apóstolo Paulo, no versículo de número 3, ele diz o seguinte: olha, este evangelho de Cristo. No versículo 1 ele fala: o evangelho não é somente o evangelho, é o evangelho de Cristo. É um tipo diferente de evangelho. E daqui a pouco eu te explico por que será que ele faz menção do evangelho de Cristo ou do evangelho, mas não de qualquer evangelho, do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo, do evangelho do reino de Deus, do evangelho da paz, do evangelho da alegria, do evangelho do amor, do evangelho da gratidão, do evangelho da esperança. Este é o evangelho, é o evangelho de Cristo. Mas ele diz: este evangelho, ele foi profetizado nas escrituras. Os profetas veterotestamentários, eles então fizeram menção do evangelho. Aí você diz: pastor, e o evangelho não é só no Novo Testamento? Não, o evangelho foi profetizado no Antigo Testamento, porque não é qualquer evangelho, é o evangelho de Cristo. E o que é evangelho? Vamos entender. A palavra evangelho, ela significa boas novas. Melhor tradução seria o anúncio de uma coisa boa, porque é a composição de duas palavras, eua e ângelo, da evangelion, que significa boa coisa anunciada. É aquilo que é bom sendo propagado. Mas isso aí não nasceu com Jesus? Olha o dedinho que não. A ideia do evangelho é mais antiga do que a vinda de Jesus à terra. Em se tratando da língua grega, de onde vêm todos os significados destas palavras do Novo Testamento, você observará o seguinte: nesta época Roma dominava a terra, mas antes do Império Romano, quem reinava na terra era o Império Grego. E o Império Grego, depois de sofrer a perda militar para o Império Romano, mesmo assim a força cultural da Grécia, da língua, bateu tão forte, se estabeleceu de forma tão arraigada, tão profunda, tão firme, tão consolidada, que mesmo em meio à dominação romana, a língua oficial comercial era o grego. Documentos eram feitos em gregos, os escritos eram publicados em grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? A língua oficial comercial desta época, muito embora sob domínio romano, era o grego. Quando Jesus grita na cruz, está consumado, ele não gritou em latim, ele não gritou em aramaico, ele não gritou em hebraico, ele gritou em grego. Por quê? Porque ele estava fazendo um processo de libertação e de liberação e de justificação através de uma expressão que era utilizada em grego. Que palavra é essa? Era a palavra chamada tetelestai. O que significa? Era sim uma expressão utilizada num carimbo romano, mas escrito em grego, que carimbava todo documento que era pago e não deveria mais ser cobrado. Quando o documento era pago e ninguém podia mais cobrar em Manúbia, sabe o que é que faz? Pega o carimbo e carimba tetelestai. Aí está o papel. Ninguém te cobra, ninguém pode te mais fazer nenhum tipo de cobrança, ninguém vai mais fazer vergonha a você, ninguém vai mais dizer você é velhaco, você é mal pagador, a conta tá paga. Tetelestai. Jesus ergueu a vista para o céu e gritou: tetelestai. A tradução pra gente chegou: está consumado. Mas a melhor tradução é essa: eu paguei a conta, eu liquidei a fatura, eu estou rasgando a nota promissória, você não deve mais.